Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o sistema prisional e a reinserção social são os parentes pobres da justiça. Funcionam como um espelho da nossa sociedade e das opções políticas do governo. Infelizmente, a maior parte não quer ver o que esconde esse espelho, não quer saber em que condições vivem os reclusos e trabalham os guardas prisionais e os técnicos de reinserção social, esquecendo que o sistema prisional revela a nossa marca civilizacional, a nossa dimensão humana e deveria corresponder a algo em que todos nós nos orgulhássemos e contribuir para devolver à sociedade melhores pessoas e para quebrar o ciclo que levou ao crime. Senhoras e senhores deputados, o PSD agendou este debate para revelar o que esconde este espelho, para fiscalizar as políticas do governo, dado o mau, aliás péssimo e muitas vezes desumano, retrato do sistema prisional em Portugal. Um pouco por todo o lado, encontramos condições prisionais degradantes, sobrelotação, instalações elétricas perigosas e deficientes, celas exíguas, com umidade, temperatura inadequada, com falta de condições de higiene e privacidade nas casas de banho, recursos materiais obsoletos, insuficientes e desadequados, equipamentos de segurança, viaturas, alojamentos coletivos que não respeitam os padrões internacionais em vigor, estabelecimentos onde a alimentação, o mobiliário e a roupa de cama são de má qualidade, onde falta um pouco de tudo, mesmo o mais básico, como a assistência médica, o acesso à vacinação e os cuidados de saúde mental. Senhoras e senhores deputados, falamos de estabelecimentos prisionais com condições degradantes e desumanas. São exemplo o estabelecimento de Ponta Delgada, o estabelecimento de Lisboa ou as cadeias de Aveiro e de Coimbra, que em setembro de 2022 foram consideradas como desumanas pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e levaram a uma nova condenação de Portugal no pagamento de 26 mil euros aos reclusos. Senhoras e senhores deputados, está à vista de todos o miserável panorama atual do nosso sistema prisional, um sistema que não oferece quaisquer condições de dignidade aos cidadãos que se encontram em situação de privação da liberdade, a aguardar julgamento ou a cumprir pena de prisão. Um sistema que não oferece condições para os que lá trabalham. O diagnóstico político e as fragilidades das infraestruturas, dos recursos humanos, materiais e financeiros resultantes do desinvestimento do Governo têm sido amplamente evidenciados nos vários relatórios da Provedoria de Justiça e no relatório de 2021 do Mecanismo Nacional de Prevenção. Senhoras e senhores deputados, não há espelho mais real sob a atual situação vivida do que decorre destes relatórios. Para além da urgência da necessidade da reforma da rede de estabelecimentos prisionais, estes relatórios alertam ainda para outras três questões relevantes que o Governo tem descurado. A questão da sobrelotação das celas que existe no nosso país. A maior parte dos estabelecimentos, senhoras e senhores deputados, alojam mais reclusos do que a lotação prevista e não respeitam as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos, as denominadas regras de Mandela, que recomendam evitar o alojamento de mais que uma pessoa por cela. Uma segunda dimensão, senhoras e senhores deputados, diz respeito aos investimentos do Governo nos recursos humanos. É gritante o déficit de recursos humanos no sistema prisional. Faltam efetivos no corpo de vigilância, tanto ao nível dos guardas profissionais como das chefias. Faltam técnicos de reeducação com formação especializada. Esta crónica falta de pessoal, aliada ao envelhecimento do corpo da guarda prisional e dos técnicos profissionais com uma média de idades acima dos 50 anos, é grave. É grave porque compromete o desenvolvimento de programas de reabilitação e reinserção social e o cumprimento dos objetivos e da missão da DGRCP. Senhoras e senhores deputados, envolvidos 8 anos, continuam por regulamentar inúmeras matérias importantes para os guardas prisionais, como o suplemento de renda de casa, a avaliação de desempenho, entre outras medidas. Envolvidos 8 anos, senhoras e senhores deputados, os guardas prisionais continuam a aguardar por um novo estatuto profissional. É urgente rever, senhoras e senhores deputados, é urgente rever estas carreiras e recrutar novos profissionais para esta área. Senhoras e senhores deputados, a terceira e última dimensão em falta diz respeito à reinserção social.
A ressocialização dos reclusos assume-se como uma das missões mais irrelevantes da execução da pena de prisão. E também nesta área, o Governo está a falhar, senhoras e senhores deputados. Já era tempo do Governo avançar para uma nova agenda de reinserção social que aposte verdadeiramente nas vertentes da saúde, na formação profissional e na ocupação laboral. É urgente criar uma agenda que aposte no investimento, na formação profissional dos reclusos e no trabalho prisional mediante uma justa remuneração. É urgente criar uma agenda que aposte no acesso dos reclusos à educação, à formação e ao trabalho como fator decisivo para a sua integração profissional. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, passado mais de 5 anos da aprovação do Plano da Requalificação e Modernização do Sistema Prisional 2017-27, verificamos que muito se encontra por concretizar. Mas o Governo nem sequer apresentou como devia o balanço da execução deste plano. Senhoras e senhores deputados, o parque prisional, os critérios de afetação dos reclusos, o desinvestimento crónico nos recursos humanos e na reinserção social são consensualmente reconhecidos como muito relevantes para a concretização dos objetivos da reinserção. E em todas estas áreas, como vemos, o Governo tem vindo a falhar sistematicamente. Senhoras e senhores deputados, o espelho e o retrato do sistema prisional e da reinserção social em Portugal são muito maus. E o que faz o Governo, senhoras e senhores deputados? O Governo continua a comportar-se como Narciso, a ignorar esta realidade e a recusar a ver para além do espelho, para além de não cumprir com a função de vir cá ao Parlamento prestar contas. É tudo muito mau, senhoras e senhores deputados.